bem-vindos à nossa aula 777. Estamos chegando para mais uma aula especial, sim. Estamos já chegando na nossa 7ª aula, na nossa reta final, rumo ao nosso curso de criatividade. Por isso, sente aí que nós vamos começar a nossa aula de número 7. Muito obrigado pelo carinho de todos, de estarem aqui com a gente, curtindo, compartilhando. E quero já saudar todos aqueles que estão sempre com a gente nos espaços, no Zoom, no Instagram, no WhatsApp, ou seja, relacionando, aprendendo e ensinando. E a nossa aula 7 de hoje tem um grande desafio. Em toda a aula vamos falar sobre os jogos, sobre a tipologia dos jogos e, claro, sobre a ludicidade, aquele grande guarda-chuva onde os jogos estão embaixo, ou seja, o conceito fundamental que estrutura a ideia dos jogos na educação. Então, para tanto, quero começar já sem mais delonga. Nós temos muito assunto para esse nosso vídeo da aula 7 e eu quero já começar colocando, chamando aí para a nossa narrativa, a nossa abertura. Ou seja, hoje vamos falar então da ludicidade e a tipologia dos jogos. Max, e qual é o conceito que adentra nessa aula? Qual é o conceito fundamental? É a nova visão de escola. E por que nós estamos falando dos jogos? Porque, como vimos na aula 5, principalmente, os jogos, as atividades, são o fundamento da aplicação da curiosidade, da imaginação, da tomada de decisão, da socialização, da rapidez de raciocínio, ou seja, eles são a concretização do desenvolvimento das competências que vão depois nos ajudar a sermos criativos. E muitos desses jogos trabalham também a criatividade plena, ou seja, o desenvolvimento da criatividade matriz do ser humano através de desafios que nós estamos vendo ao longo dessas nossas aulas. E por onde começa essa nossa aventura? Por onde começa o nosso PowerPoint? Por onde começa a nossa aula de hoje? Então vamos lá, né? A tipologia dos jogos, já vamos caminhando aqui. Max, qual é o primeiro pensamento que entra aí, que adentra a nossa sala de aula? Eu gosto sempre de iniciar a nossa aula valorizando amigos meus, pessoas queridas, e nesse curso eu tenho valorizado muito a figura do Rubinho, do Rubem Alves, um grande filósofo, professor, nossa, um mestre no sentido mais amplo da palavra mestre. E o Rubinho nos traz esse pensamento da escola que se transforma, da escola que recebe, da escola que acolhe os seus alunos. Que escola queremos? Há muitas escolas que não passam de jacarés. Devoram as crianças em nome do rigor, do ensino apertado, da boa base e do preparo para o vestibular. E com essa propaganda é que elas convencem os pais e cobram mais caro. Mas e a infância? E o dia que não se repetirá nunca mais? Eu tenho certeza que o Rubinho nos coloca aqui a ideia da infância que permanece, da infância que nos alimenta, da infância que nos torna criativos. Em um dos nossos encontros pelo Zoom aí com os alunos, nós discutimos bastante isso, a dificuldade do adulto em ser criativo, em ser curioso, imaginativo, pelas tensões, pelos medos, pelas rotinas que se estabelecem na vida adulta. Então, ser diferente, ser uma escola que valorize, não é fácil. Ser essa escola que não engula as crianças com o conteúdo apenas, mas que saiba abrir elas para o mundo, é fundamental. E é por esse pensamento que nós vamos iniciar a olhar para os jogos na educação e principalmente o lúdico na sala de aula. E Max,
O que é esse lúdico? O lúdico é um mediador. Na verdade, a cultura dos seres humanos se desenvolve a partir da troca que acontece entre os jogos. Tem um cara que nós vamos falar bastante aqui, chamado John Huizinga, daqui a pouco a gente vai detalhar melhor. É o pai desse conceito do lúdico como transmissor da cultura. Ele fundamenta toda a filosofia dele nessa ideia da construção que o lúdico vai trazendo desde as tribos, dos ancestrais, onde as danças, os rituais, os cantos, as poesias vão determinando a transmissão cultural. E o lúdico, na nossa vida, essa parte que não é real, ela aparece desde os nossos primeiros anos, né? Nas brincadeiras, no chocalho, na relação dos pais com a gente, ou seja, desde os primeiros instantes, é o lúdico que permeia a nossa vida. E é o lúdico que nos atrai também na vida adulta. É aquilo que nós queremos ver no cinema, ou a série que a gente acompanha, ou o jogo de futebol com os amigos, ou a carta com as amigas, ou o prazer de tomar um chimarrão. É esse lúdico que sai da realidade, que sai da razão, da racionalidade da vida normal, é que alimenta e que media as relações, principalmente nas aprendizagens, porque ela é fundamental e é isso que conecta a criança. Vejam que nesse pensamento a gente fala também do videogame, ou seja, o lúdico ele vai se transformando à base do tempo, à base que a cultura vai passando. E continuando nesse pensamento, vamos trazer então o pai dessa história toda. Em 1800 e quase 90 e poucos, esse cara aqui, deixa eu botar a tela cheia para vocês olharem. Este cara aqui chamado John Huizinga escreve esse tratado filosófico chamado Homo Ludens. Muito interessante, Homo Ludens. Por que Homo Ludens, professor Max? Na nossa bibliografia esse livro vai estar lá, ele foi reeditado pela Moderna. É, assim, uma leitura que todos que trabalham com o jogo, com a brincadeira, com a criatividade, com o lúdico, não podem viver sem essa leitura. E o John Huizinga nos propõe nesse livro uma visão do homem através da ludicidade, por isso o Homo Ludens. Ou seja, ao invés do Homo sapiens, o Homo Ludens, o homem que vai aprendendo, vai trocando pela ludicidade. E o Huizinga nos traz a base do mundo, da relação do homem com a ludicidade e os conceitos que estruturam esse conceito de lúdico. Vamos a eles. Então, o Huizinga diz primeiro que a atividade lúdica é uma atividade de adesão livre. Max, o que ele está dizendo aí? Que a gente faz porque quer. E aqui tem algo, conceito interessante na educação, porque como criar esse ambiente lúdico em que as crianças se apropriem das coisas à medida da sua vontade, do seu desejo. Isso na educação infantil é fácil, mas depois nas séries iniciais se torna difícil. Como fazer essa ludicidade ser de adesão livre, ou seja, a ludicidade, a relação com o não formal precisa ser livre. E a criatividade se alimenta do lado lúdico do humano. A razão é a base que sustenta os conceitos, mas a criatividade se alimenta desse lúdico para dar novas formas aos conceitos. Segundo, ela é uma atividade reconhecida por todos como não séria e informal. Ou seja, ela está fora da nossa rotina. Quarta coisa, não há interesses materiais nem financeiros. Então a ludicidade, ela se conflitua às vezes com a competição. O lúdico é algo que me dá prazer, que amplia a minha maneira de ver, que me inspira. E é esse lúdico depois que vai dar a base do conceito do nosso amigo Domênico De Masi, do ócio criativo. Na idade adulta, o ócio criativo nada mais é do que esse lúdico que o Huizinga conceituou há mais de 100 anos. A terceira, a quarta, a quinta coisa, nossa mãe, a coisa está indo rápida hoje, é que
ela envolve integralmente o participante. A atividade lúdica, a gente se entrega, a gente derruba os nossos freios, a gente baixa os nossos mecanismos de defesa. Por isso que às vezes tu joga uma bola no meio de uma turma e eles começam a brincar como se estivessem num outro ambiente, ou seja, eles se envolvem, eles focam. Mikhail vai chamar isso de flow, de foco, de absorção total, e a criatividade se alimenta dessa atenção, desse foco. Então as atividades lúdicas, elas envolvem a pessoa, envolvem ao ponto da gente transformar nossas relações. Outra coisa, ela é praticada em espaços e tempos limitados, ou seja, a gente não vive o tempo todo na ludicidade. A gente vai ser lúdico nesse momento, nesse espaço, com esse brinquedo, com esse mediador. Então, isso é fundamental entender que o lúdico tem começo, meio e fim dentro das nossas rotinas diárias. A penúltima coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima coisa, possui suas regras e ordens próprias. Por isso que um jogo formal, um vôlei, pode ser jogado na praia, numa brincadeira, de qualquer forma, com regras que se estabelecem ali, vocês compreendem? Então o lúdico permite a gente alterar as regras normais e fazer novos combinados, novos tratados. E claro, a atividade lúdica é essencialmente socializadora e promove demais a formação dos grupos. Então notem, o Guizinga nos traz esses 3, 6, 8 características das atividades lúdicas. Nós já vimos as atividades criativas, vamos ver hoje os tipos dos jogos e como podemos utilizar eles para a criatividade. E o Guizinga nos diz que o lúdico, que o jogo, a brincadeira, ele tem que trazer alguma dessas essências. Ele diria todas para ser algo de transmissão cultural. Mas eu digo na escola que tem que trazer alguma dessas essências. Nem sempre a gente consegue todas. Às vezes, na educação, um jogo, a gente vai propor para os alunos e eles vão aderir porque nós estamos na sala de aula, nem sempre a adesão é livre. Mas nem por isso ele deixa de ser lúdico, porque ele cumpre outras dessas características. E professor Max, indo além do Guizinga, e antes da gente passar para o próximo slide, lembro novamente, muito importante, ó, Homo Ludens, John Guizinga. A gente precisa estabelecer onde é que o lúdico desenvolve ou se conecta com as coisas da educação, com o desenvolvimento de competências, de habilidades, de comportamentos fundamentais na sala de aula. E eu trago aqui que o lúdico vai muito, muito, muito além da diversão na sala de aula. Primeiro, o lúdico permite estabelecer limites naturalmente. A brincadeira, o jogo, através das suas regras pré-combinadas ou combinadas naquele momento, vão estabelecendo entre os participantes uma ideia de limite natural, limite que é construído junto. E isso é fundamental, porque o limite verdadeiro é aquele que leva em conta as duas partes do processo. Não existe limite que uma parte determina. Limite que uma parte determina, o nome disso é regra. Então é importante a gente diferenciar. O limite se estabelece naturalmente por regras que nós vamos estabelecendo juntos no jogo lúdico. A segunda coisa é que o jogo lúdico incentiva e promove a socialização, as relações interpessoais, como vimos no conceito do Guizinga, e eu reitero aqui nos meus conceitos sobre o lúdico, muito além da diversão para a aprendizagem. E aqui eu gosto de usar um exemplo que eu acho que tem a ver com a vida de todos. O lúdico incentiva a socialização de uma maneira exponencial e faz isso mesmo quando a gente brinca muitas vezes sozinho. O lúdico promove uma socialização. Max, tá de sacanagem. Agora tu exagerou. Tu tá falando que a gente, jogando sozinho, promove a socialização, Max. Não, tu tá louco. Vamos pensar aqui. Muitos aqui já jogaram um jogo chamado Paciência.
aquele com as cartas, sabe? Que a gente joga sozinho, ou também chamado de solitário, tem no computador. E tanto no computador como nas cartas é um jogo sozinho. E muitos aqui, ou quase todos, já jogaram esse jogo. E eu garanto que muitas vezes você lá está com as cartas em cima da mesa, jogando, e de repente a carta tranca, não entra mais. Eu garanto que você mistura o baralho, faz de conta que ninguém viu e começa a jogar novamente. Naquele momento, você roubou de você mesmo. Você socializou com você mesmo, vocês compreendem? Olha o que o lúdico faz, ele absorve, ele tira da realidade. Lembra do que o Zinga falava? E ele faz a gente socializar sozinho. Quantas vezes a gente muda as regras sozinho de um jogo para continuar jogando? O que é isso, Max? É loucura? Não. É a gente socializando. Quando nós estamos jogando, mesmo sozinho, a gente cria um personagem, uma outra persona que está jogando com a gente. O que permite a gente fazer essas loucuras, que é de socializar sozinho. A terceira coisa é que o lúdico, ele desenvolve conjuntamente a criatividade e a imaginação. E aqui está diretamente ligado ao número de regras que tem no jogo. Quanto menos regras, quanto mais aberto, mais ele desenvolve, mais as experiências lúdicas desenvolvem a criatividade e a imaginação. O lúdico oportuniza a autonomia, o trabalho em equipe e o aprender a aprender. O que é isso, Max? A pesquisar, a ir além. E o lúdico promove a vivência de valores e o entendimento dos conhecimentos na prática. E aqui tem a ver com o lúdico conectado com os conteúdos escolares, desenvolvendo os conhecimentos da sala de aula, conectado com o jogo e com a brincadeira. E isso a gente já viu aqui no nosso curso de criatividade, que é fundamental. Conectar o conteúdo com as nossas atividades criativas para que o aluno possa criar com fundamento. E, Max, essas 5 coisas permitem a gente compreender como o lúdico pode nos ajudar a ir muito além do que a brincadeira, do que o sorriso, do que a diversão, se conectando com a aprendizagem. E a gente sabe, olhando agora ou trazendo um autor para esse nosso jogo, e eu trago aqui o Vygotsky, um autor muito conceituado, um autor fundamental na educação. Vygotsky, o sócio interacionista, olha que interessante, o conceito dele, sócio e interacionista, tem a ver com o jogo, muito a ver com o jogo. E numa síntese do trabalho dele, eu diria que ele determina o jogo como essencialmente socializador. E, consequentemente, algo muito importante para o desenvolvimento humano. E ele complementa dizendo que a criança é introduzida no mundo do adulto. Olha que interessante, ela entra no mundo do adulto não pela formalização, mas pelo jogo e a sua imaginação. Olha a conexão lá com os conceitos que a gente viu na aula 2, na aula 1, sobre a criatividade e a imaginação estimulada. E olha que interessante, a criatividade, ela se desenvolve estimulada por meio dos jogos. Ela não se desenvolve, não. Eu não tenho o jogo da imaginação. Os jogos vão desenvolvendo competências que me fazem imaginar e ir além. Pode contribuir, e essa frase aqui é fundamental no pensamento do Vygotsky, podem contribuir para a expansão das suas habilidades conceituais. Max, o que são as habilidades conceituais? Os conteúdos. Então, notem que Vygotsky nos propõe compreender a ideia dos conteúdos na sala de aula, desenvolvidos não apenas pelo formalismo, mas pelo jogo, pela brincadeira, pela ludicidade. Notem como isso é interessante, como essa conexão a gente já viu anteriormente, a ideia do Piaget também sobre o jogo. Agora a gente tem o Vygotsky nos trazendo esses elementos conceituais. E Max, ainda pensando, ainda dentro do nosso PowerPoint, qual a tipologia dos jogos? Ou quais as tipologias dos jogos? E eu digo, e aqui, gente, cabe, deixa eu
chegar pertinho para falar, eu acho que cabe um parênteses aqui. Vocês sabem que tipologia, taxonomias, elas são muito particulares, dependem do autor, dos conceitos que estão por trás desses autores. Então, aqui essa tipologia é proposta por mim a partir dos conceitos que eu desenvolvo na educação há muitos anos. E ela está representada e formalizada desde 98, quando eu lancei esse livro, a primeira edição desse livro, Criatividade, Criando Arte e Comportamento, aqui hoje pela editora Sênia, na sua 15ª edição, mas essa tipologia eu lancei em 98, trabalhando a ideia dos tipos de jogos, já trazendo um pouco para a criatividade também, que é a minha área matriz, o que me interessa. Então, os tipos de jogos que eu coloco aqui são os jogos artísticos, os jogos expressivos, os jogos sensitivos, os jogos recreativos e as brincadeiras e os jogos desportivos. Esses são os tipos de jogos. Claro que há jogos que permitem mais o desenvolvimento da criatividade e outros menos. E depende da situação ou da situação problema que é proposta nos jogos. Claro que olhando aqui, um jogo artístico pode ser expressivo e sensitivo, sem dúvida. Mas aqui vocês vão ver depois na conceituação de cada um, como eu diferencio cada um deles. Então vamos falar de cada um deles aqui. O primeiro dessa nossa lista, então, são os jogos artísticos, né? Que jogos artísticos são esses, professor Max? Deixa eu colocar aqui, jogos artísticos. Então, os jogos artísticos se dividem em 3 grandes áreas. São os jogos de atividades teatrais, atividades musicais e atividades plásticas e gráficas. E aqui eu coloco nesse slide o tipo das atividades, né? Não vou ler todas, os jogos dramáticos, dramatizações, as músicas, as montagens, os instrumentos, as atividades práticas. Vocês todos têm acesso a esses PowerPoints e podem olhar detalhadamente isso, a lista das atividades. Então veja que aqui eu diferencio em 3 tipos de atividades, as atividades mais trabalhando através do teatro, e aqui eu foco aquelas que nos interessam na criatividade. O jogo dramático, as dramatizações, as improvisações, os fantoches, as mímicas, as peças construídas pelos alunos, o teatro de sombras, atividades muito importantes. Na música, então, a gente traz as outras atividades também voltadas para a criatividade, a paródia, a vocalização, que a gente até já exercitou aqui, a dicção, o coral. E nas atividades plásticas, a gente tem trabalhado também coisas aqui, como os desenhos complementares, gravuras, recortes, os jogos de montagem, muita coisa legal. Max, o segundo tipo de atividade. Nós temos, então, as atividades expressivas. E essas atividades expressivas, então, eu trago alguns exemplos. São as atividades de expressão corporal, as atividades de dança de qualquer tipo e as atividades que trabalham o corpo com ritmo e movimento. Max, qual é o terceiro tipo de atividade? Vamos a ela. Lembrando sempre, está tudo disponível no nosso PowerPoint. Vamos ver, são as atividades sensitivas. E aqui cabe fazer esse parênteses importante. Nós tratamos na aula 6 sobre a importância das atividades de atenção e concentração. E eu agrupei elas todas nesse grupo de atividades sensitivos, ou jogos sensitivos, ou as atividades sensitivas. No caso aqui eu chamo dos jogos sensitivos, aonde a gente traz ou foca essencialmente nos jogos que desenvolvem a concentração, a atenção. Então nós temos o relaxamento, a relaxação, a gente já viu o conceito deles, a yoga, jogos de yoga, atividades de yoga, principalmente de respiração e postura corporal e alongamento, o mindfulness, que a gente teve até um debate sobre isso, né? Muito legal, tivemos lá uma aula interativa sobre o mindfulness, foi bem bacana. Temos a biodança, que fez muito sucesso nos anos de 1980 e 1990, no momento que a gente estava libertando o nosso corpo. A biodança oferecia posturas corporais, e mando aqui um beijo num grande pioneiro da biodança, o meu amigo Thalema, Valdemar Thalema, professor de educação física, um pioneiro na biodança no Brasil. E, por fim, então,
a massagem e várias atividades de massagem, no caso da escola, coisas de toque mais tranquilas entre as crianças, não é a massagem formal. E falando em massagem, já que eu estou mandando beijo para um monte de gente, mando um beijo para o grande educador de massagem chamado André Ness, lá de São Paulo, fora de série, vale a pena ler os livros dele, ele tem coisas maravilhosas nessa área. Então os jogos sensitivos que a gente pode utilizar na escola são o relaxamento, a relaxação, a yoga, o mindfulness, ou seja, jogos que trabalham a concentração. E a massagem, atividades em que as crianças façam automassagem ou massagem no colega, mas claro, nada evasivo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas atividades dentro da escola. E o quarto tipo de jogos que a gente está vendo aqui são as atividades recreativas e as brincadeiras. Talvez seja o grupo maior de jogos muito utilizado na educação infantil. Então são aquelas atividades que usam brinquedos, objetos, e aí nós temos centenas delas dentro da nossa escola e das possibilidades da escola. É uma pena que ao passar do tempo a gente vai tirando esses jogos recreativos e brincadeiras da grade escolar. Mesmo tendo jogos muito bacanas para trabalhar com as crianças, educação financeira com o banco imobiliário, trabalhar atividades através do War, através do Grow, através de tantos outros jogos que as crianças curtem, né? E que são jogos de tabuleiro, e que a gente pode trabalhar também na escola, e às vezes a gente, quando eles estão lá no quinto, no sexto, sétimo ano, a gente para de fazer isso, e esses jogos ainda podem desenvolver muitas habilidades e competências para os nossos jovens. Para as crianças, é óbvio, a gente usa eles o tempo todo. E o último tipo de jogos dentro da nossa tipologia são os jogos desportivos, né? E aqui os desportos, então, reúne todo tipo de jogo, normalmente competitivos, mas não precisam na escola serem competitivos. Tem muitas brincadeiras com o vôlei, futebol, o basquete, o handebol, o atletismo, que são brincadeiras que nós podemos trabalhar com as crianças, não competitivo, de criação, de criatividade, de imaginação, e basta a gente tirar um pouco a competição e trazer um pouco mais a colaboração. Então, os jogos desportivos, eles têm mais essas características competitivas, mas claro que nós podemos desvirtuar tudo e transformar o atletismo num atletismo criativo, ou seja, diferente. Uma coisa legal também nas escolas é trazer as bicicletas e fazer passeios dentro da escola, atividades que envolvam as bicicletas. E claro que os jogos desportivos, ele tem algo muito importante, que é o trabalho das regras, que é o trabalho do comportamento, que é o trabalho dos limites e que é também o trabalho da superação, da gente conseguir ir além do nosso limite pessoal. E eu quero terminar a aula com um vídeo que eu fiz lá nos idos de 1990, sobre o esporte, sobre as atividades esportivas, já que a gente falou do desporto, como eles nos trazem competências, como eles nos desenvolvem valores, como eles são fundamentais na nossa vida. Então eu convido a todos para, junto comigo, assistirem a este vídeo no encerramento aí desse nosso pequeno vídeo sobre a aula número 7. Assiste aí! Jogo, o esporte nos dá essa descoberta, essa vontade de vencer, de ir além, de superar limites, de trabalhar com disciplina. Isso não impede da gente ser criativo, ser lúdico, se divertir enquanto está jogando. A união
união, o trabalho em equipe. A ideia da gente poder distribuir tarefas e competências e saber que o compromisso e a determinação podem ser aprendidas através dos jogos, das brincadeiras e do desporto. É ser tudo isso num instante e ao mesmo tempo se parar para poder olhar as coisas um pouquinho mais devagar. A superação, os limites quebrados, algo inimaginável. A garra, o talento dos nossos meninos. E isso tudo nos leva o quê? Cada vez a ser mais, a ser melhor, a nos superarmos. Como esses atletas. Ir ao pódio e comemorar. Comemorar não a vitória de um, mas a vitória do grupo. É isso que a criatividade quer que a gente potencialize e consiga fazer da vitória de um a vitória de todos. Gente, muito obrigado pelo carinho da aula de hoje. Não esqueçam, temos muito mais atividades. Um beijo e até daqui a pouco.